João capítulo 8, versículo 31 a 36, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que o comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Lido o texto que nós acabamos de fazê-lo, nós gostaríamos de meditar um pouco nesse texto do capítulo 8 do livro de João. A mensagem não será longa, a mensagem é breve, mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nesse momento que nós estaremos fazendo essa exposição da palavra de Deus. Eu ainda era pré-adolescente, quanto adolescente, e até da minha infância, eu me lembro a época dos natais passados juntamente com a minha família. E também na passagem do ano, todo final de ano, era o culto de vigília, que era feito no dia 31 de dezembro, na passagem para o ano seguinte, lá na congregação presbiteriana de Monte Aprazível. Mas uma das minhas recordações é que os sinos repicavam. A igreja matriz, ela sempre procurava repicar os sinos na passagem do ano. E assim acontecia em muitas cidades, em muitos lugares, em muitos países. O repicar dos sinos, meus irmãos, eles anunciavam um novo ano que se adentrava. E mostrava que mais um já se fora, terminando assim com aquele ano. E a gente podia ouvir um pouco das retrospectivas que tinham, daquelas coisas que aconteceram durante o ano anterior. E uma das grandes coisas que as pessoas, elas desejam na sua vida é a liberdade. A liberdade, meus irmãos, é algo que o homem anseia no seu coração. Nós vemos, meus irmãos, uma liberdade na área tecnológica, ela cresce assustadoramente. Muitos inventos, coisas que nós não tínhamos antes. Nós tínhamos ainda o telefone, para alguns ainda não conhecem, mas nós tínhamos o telefone de disco, né? Onde às vezes nem tínhamos telefone em casa, mas as linhas telefônicas foram se multiplicando e se tornaram linhas caríssimas num período do ano. De repente as coisas mudaram e todos puderam então ter o telefone fixo no celular. Depois veio a era tecnológica da informática. Nós vemos aí a era tecnológica dos celulares, que hoje todos nós temos e ainda podemos falar com um parente nosso distante através de uma chamada de vídeo, coisa que eu, lá na minha época, quando eu era criança, ficava imaginando como isso poderia acontecer. Como isso poderia acontecer? Como nós poderíamos falar com uma outra pessoa distante, podendo ver o seu rosto? E hoje é tão comum entre nós. Amados, falo-se em liberdade. Termina governos, entra governos,
e sempre se fala em liberdade. E por falar em liberdade, meus irmãos, parece que a nossa liberdade, outrora já um tanto quanto cerceada, começa a se perder aos poucos. Também nós encerramos esse ano de 2022 falando sobre liberdade, mas essa liberdade, ela precisa ser reconquistada. Esses tempos atrás, eu vi uma frase que me chamou muito a atenção: quando se perde a liberdade, a sua reconquista é com um preço de sangue. E é verdade, a liberdade se conquista com um preço de sangue. Mas a liberdade, também em muitas áreas, ela pode trazer consequências desastrosas. As pessoas podem usar a liberdade para libertinagem. As pessoas podem usar a liberdade não para ter uma instrução espiritual, não para caminhar nos caminhos do Senhor, mas abusar da sua liberdade, enveredando-se por caminhos escusos. Nós vemos a liberdade hoje sendo promulgada com as drogas, com o sexo, com a ideologia de gênero, a liberdade tecnológica que nós observamos aí, sendo construído uma série de instrumentos mortais, a liberdade política, que muitas vezes as pessoas estão ali, não para cuidar da sua nação, não para cuidar do seu povo, mas para gozar das benesses que lhes dão. Entramos num novo ano e estamos pensando numa liberdade, e essa liberdade ela tem que ser maior do que aquilo que nós podemos imaginar como liberdade. Eu sei que muitas pessoas terminaram o ano ansiosas, angustiadas, e eu sou uma dessas pessoas. Por quê? Porque nós queremos a continuidade da liberdade. E parece que tudo aquilo que nós pedimos a Deus não acontecera como nós queríamos, como eu queria, como talvez você queria. Mas Deus tem os seus planos. Aquilo que eu faço, diz o Senhor, tu não compreendes agora. Tu não entendes agora, você vai compreender depois. Às vezes nós precisamos entrar em situações delicadas para aprender a correr com aqueles que vão a cavalo. Nós precisamos superar o medo em terra segura, em solo seguro, do que penetrar numa floresta sombria. Amados, a verdadeira liberdade, ela se encontra em Cristo Jesus. Por mais que o homem pense estar livre, a palavra de Deus nos diz que ele está preso, ele é escravo do pecado, ele está oprimido pelo pecado, ele está limitado pelo pecado, e ele precisa da verdadeira liberdade. Você pode ter liberdade de sair daqui, de vir à igreja, de cultuar, você pode ter liberdade de andar pelas ruas da nossa cidade, você pode ter liberdade de comprar o que você quiser, às vezes até de falar o que você quiser, ter a sua liberdade de expressão religiosa e assim por diante, mas o homem, ele continua sendo escravo do pecado, mesmo aqueles que acreditam ter a liberdade completa. Eles precisam de ter Cristo, a verdadeira liberdade. O verso 32 do capítulo 8 de João nos diz assim, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, sereis livre? Jesus estava falando aquilo para os judeus. Os judeus, eles acreditavam que serem servos de Abraão, eles viviam em liberdade, mas eles eram escravos da lei. Existia a lei, mas eles colocavam alguns detalhes nas leis a mais para que se tornaram um peso para muitos se cumprirem. Se a palavra de Deus diz assim, guardar o sábado, aí eles falavam assim, vocês não podem andar mais do que tantas milhas no sábado.
Se você estiver passando fome, você não pode comer no sábado. E assim nós podemos ver uma série de coisas. Aliás, comer não, você não pode colher no sábado. E assim nós vemos uma série de coisas que foram colocadas em cima dos homens. Eles se tornaram escravos da própria lei. Então nós somos escravos da lei, nós somos escravos do pecado. O pecado nos escravizou, nos tirou a luz da glória de Deus. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, ele anuvia, ele tampa, ele coloca uma nuvem na nossa frente, que nós não podemos ver o sol da justiça, que é Cristo Jesus para nossas vidas. A verdadeira liberdade, meus irmãos, ela não precisa ser conquistada. Ela já foi conquistada, basta você recebê-la como um presente. A Bíblia nos diz que a liberdade, ela é através, ou seja, por meio de Cristo alcançada, por meio do arrependimento e da fé. Sim, amados, o homem está preso não pelas circunstâncias que o cercam, mas pelo pecado do qual é escravo, conforme o versículo 34, Jesus lhe replicou: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então o pecado tirou o homem da presença e da comunhão com Deus, levando-o a ser prisioneiro dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. Escravo do pecado, o homem tem a lei que o condena a estar debaixo da justiça de Deus e sofrer a ira de Deus. Pode ter todo tipo de liberdade que o mundo lhe oferece. Pode ter liberdade de comprar um carro, de pegar um avião, ir para um outro país, visitar coisas maravilhosas, ter dinheiro no bolso para gastar, mas ele está preso, ele é escravo do pecado. Ele pode vestir um terno de linho finíssimo, pode sentar no meio dos grandes magistrados, mas ele é escravo do pecado. Ele ainda está e continua escravo do pecado. Ele pode morar numa choupana, ele pode morar numa casa simples, de terra batida, mas se Cristo não entrar no seu coração, se não houver arrependimento e fé, ele continua sendo escravo do pecado. E tanto o rico, o mais nobre, a pessoa mais suntuosa do mundo, quanto a pessoa mais simples do mundo, que não tem Jesus, eles viverão no inferno para sempre. Escravo do pecado. O pecado tirou do homem a presença e da comunhão de Deus, levando a ser prisioneiro. Escravo do pecado, o homem tem a lei que o condena a estar debaixo da justiça de Deus e a sofrer a ira de Deus. Pode ter todo tipo de liberdade, meus irmãos, mas não está livre da sua inquietação, não está livre da sua angústia, não está livre do seu vazio existencial, que o comprime e o leva ao desespero, levando alguns até mesmo ao suicídio. A verdadeira liberdade, ela se encontra no enquadramento perfeito da vida da criatura no propósito do seu Criador. E isto se dá quando a criatura, eu e você, somos conquistados por Cristo a nos tornarmos filhos dele, através do toque especial do Espírito Santo, que nos leva ao arrependimento e à fé. Amados, a palavra de Deus é clara, é que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Igreja não é lugar de passeio, igreja é lugar onde você leva os seus olhos para dentro do seu coração, reconhece o seu pecado e lança-se à presença de Deus, diz assim: Senhor, eu não tenho para onde recorrer,
não sou eu que posso me salvar, mas sim, o teu sangue derramado na cruz do Calvário pode me resgatar, e eu me arrependo no pó e na cinza de todos os pecados que tenho praticado, e agora quero pela fé recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Amados, só assim a Bíblia diz que você será livre. A palavra de Deus afirma: e conhecereis a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. Mas há uma outra coisa que é importante para a liberdade. A liberdade se conquista através do resultado do arrependimento e da fé. Amados, a nossa vida de arrependimento e fé, ela tem que ser demonstrada, não apenas na teoria, mas na prática. Eu não posso dizer apenas que eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho que praticar a vida que Deus pede que a pratique dentro dos moldes da sua palavra, ao cumprir a sua vontade. Então, meus irmãos, a liberdade está ligada à subserviência a Cristo. A conversão é um ato que nos leva a iniciarmos uma jornada no processo da santificação. Nós precisamos buscar a santificação, e a Bíblia nos informa que sem a santificação nós não podemos ver a Deus. Por isso o apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele começa dizendo assim: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Nós precisamos santificar o Senhor Jesus. Significa que nós temos de fazer tudo aquilo que Cristo nos pede a fazer. Significa que devemos fazer de Cristo Senhor, dando a Ele o trono e o santuário do nosso coração. Você já entregou as chaves do trono, da sala do trono, e você já entregou para Jesus o cetro para que Ele sente no trono da sua vida e reine poderosamente. Querido, a vida aqui é passageira. Ontem nós ficamos sabendo da morte do Papa João XVI. Mais atrás ficamos sabendo da morte do Pelé. Um pouco mais atrás de Erasmo Carlos. E assim começamos a ver tantas e tantas pessoas que perderam a sua vida nesse espaço de tempo. Próximo de nós tivemos pessoas que perderam a vida com 40 e poucos anos. A vida é passageira, a vida é breve. Ainda esse ano nós fizemos o sepultamento quando nós estávamos saindo de férias de uma criança de 8 anos. A vida é passageira. Nós precisamos centralizar Cristo, me pedir para que Cristo seja o centro das nossas vidas. Nós precisamos entregar as chaves da nossa porta, da nossa casa, não da nossa casa apenas, mas do nosso coração para Jesus. Nós precisamos fazer com que o nosso trono, ele esteja sendo o lugar onde Cristo se assente. Quando nós falamos que Deus assenta no trono do nosso coração, nós estamos dizendo assim, que Cristo tem que governar a nossa vida. Minha pergunta é: Cristo governa a sua vida? Se você já um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, Cristo governa a sua vida. Porque às vezes você está sentado nesse templo nessa noite, mas ainda Cristo não governa a sua vida. Você tem o prazer de vir a esta igreja, de sentar aqui, de ouvir o pastor falar, de ouvir os cânticos serem entoados, de trazer os seus filhos à presença do Senhor, ter aulas com as professoras de escola dominical, no culto à noite. Você tem o prazer disso. Você tem o prazer de cantar, e você às vezes conhece hinos antigos dos nossos hinários, cânticos do nosso cancioneiro. Você sabe às vezes de cor vários textos da palavra de Deus, mas ainda você não
procura santificar a sua vida ao Senhor. A conversão é um ato que nos leva a iniciar uma jornada do processo de santificação. Amados, nós precisamos entender isso. Se assim nós fizermos, ficaremos livres do medo que abala aqueles que prestam uma lealdade fraca a Jesus. É verdade, porque se nós buscarmos santidade na nossa vida, ficaremos livres do medo daqueles que fraquejam na fé e vivem uma lealdade barata diante do Senhor Jesus. A total dedicação a Cristo é o antídoto do medo. Na galeria dos heróis da fé, encontramos homens que não temeram reinos, como foi Eliseu, não temeram leões quando foram lançados na cova, como Daniel, não temeram o fogo, muitas vezes aumentado 7 vezes mais, conforme os amigos de Daniel, não temeram a espada, como Tiago, não temeram escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejamento, como Paulo e muitos outros. Contudo, eram homens livres do medo por servirem submissos ao rei. Nós estamos adentrando um ano, nós não sabemos o que nos espera. Às vezes bate aquela angústia no nosso peito, uma ansiedade muito grande, o que será nesse próximo governo? Mas esses homens entraram e saíram governos, e eles não tiveram medo deles. Eles simplesmente eram subservientes a Cristo. Eles não tinham medo. O medo que eles tinham é de deixar de servir o Rei Jesus. Essa subserviência se dá quando levamos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Eu vou dar aqui, para finalizar a nossa palavra, uma ilustração de uma verdadeira liberdade. Um oficial finlandês que combateu contra os russos em 1939, em 1940, tinha 7 prisioneiros sob sua guarda que seriam fuzilados no dia seguinte, numa segunda-feira. Enquanto os condenados blasfemavam com ira e desespero dos soldados que lhe ridicularizavam, um deles começou a cantar um cântico cuja letra dizia: abrigo nos braços de Jesus, junto ao seu coração, protegido pelo seu amor, a minha alma pode descansar tranquilamente. Escutai, eis que os anjos vêm cantando sobre o mar de vidro, semelhante ao de cristal. Esse era Coxton, um prisioneiro que lembrou-se de sua mãe quando cantava e orava a Jesus. Ele havia se encontrado com Cristo na noite anterior, recordando-se o episódio do ladrão da cruz. O rosto de Coxton resplandecia, e após ter dado o seu testemunho, um a um dos seus companheiros foram entregando os seus corações a Jesus. Chegado ao horário da execução, foram levados para o determinado lugar para tal fim, e de mãos levantadas, rostos descobertos, cantavam o verso daquele hino. Entoada a última linha, o tenente deu ordem de fogo e 7 soldados russos tinham deixado de combater. E eles estavam presos a este corpo, mas as suas almas estavam libertas e agora entravam na glória. A liberdade outorgada por Cristo não é efêmera, ou seja, não é transitória, não é passageira, não é uma utopia, mas nos acompanha em todos os momentos da vida, mesmo nos momentos mais cruciais da nossa história. Nós não perdemos a salvação.
Nós apenas temos que caminhar firme nos braços de Jesus. Não sei o que vai ocorrer nesse próximo ano e nos outros vindouros, mas anseio que a igreja tenha liberdade, não apenas uma liberdade religiosa, mas também ela tenha uma liberdade do medo, ela tenha uma liberdade do pecado, ela tenha uma liberdade para pregar Jesus, firmada na palavra de Cristo, nos versos 32 até o versículo 36 do texto que lemos para a nossa meditação. Que Deus, através do seu Espírito Santo, fale ao seu coração, e que ao entrar 2023, seja um ano de bênçãos, seja um ano de glória, seja um ano de grandes realizações de Cristo em nossas vidas, mesmo que os ventos rijos soprem ao contrário, mesmo que nossa embarcação pareça estar num mar tumultuoso, um mar revolto, mas nós sabemos que com Cristo no barco, tudo irá muito bem. Esta é a canção que nós aprendemos quando criança. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Basta crer e basta saber que a nossa pátria física é essa que nós vivemos, mas nós temos uma pátria celestial. Essa pátria nos aguarda, mas aguarda todos aqueles que um dia tiveram as suas vidas transformadas. Aguarda todos aqueles que um dia tiveram as suas vidas colocadas aos pés de Jesus. E aguarda todos aqueles que vivem em santidade, porque sem santificação nós não veremos a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.